Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia, à MITI Pro pela captação das imagens em vídeo e, claro, à Rádio Voz da Ria que nos acolhe neste estúdio Bondalti. O meu convidado de hoje é José Carlos Brito. José Carlos, obrigado por teres aceito o nosso convite. O José Carlos Brito é biólogo com doutoramento pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2003 começou a trabalhar com o CIBio, Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, onde ainda hoje se mantém. Recebeu 2 bolsas de investigação da National Geographic para estudar as lagartixas do deserto e os crocodilos da Mauritânia. E em 2011 formou um grupo de investigação próprio, dentro do CIBio, dedicado à biodiversidade dos desertos e das zonas áridas. Zé, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Se calhar, como nos conhecemos há muitos anos, vou começar pelo início. Pelas víboras que foram o teu tema de doutoramento, na montanha, no Gerês. Antes de mais, queria-te perguntar, porquê as víboras? Porquê é que naquela altura escolheste víboras? Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. A escolha das víboras, tal como as lagartixas do deserto ou os crocodilos da Mauritânia, têm algo em comum, que pode não ser muito evidente, mas têm algo em comum. É que, antes de se realizarem esses estudos, nada se sabia sobre essas espécies nesses locais. Portanto, o desejo ou a apetência sempre foi por conhecer, descobrir algo que não estivesse ainda suficientemente bem documentado, que não existisse conhecimento sobre essas espécies, e era o caso das víboras, de facto, no final dos anos 90, muito pouco se sabia sobre essas espécies. Portanto, há aí um padrão na tua carreira. Claro, que se aplica depois às outras espécies e aos outros estudos. É sempre a apetência pelo desconhecido. Em Portugal temos 2 espécies de víboras. Quais são e qual é o seu estatuto de conservação? Temos uma espécie que é a víbora de Ceoane, que se encontra ameaçada, é portanto em perigo, e que devido à área de distribuição que é muito reduzida, está circunscrita às zonas dos planaltos de Castro Laboreiro e de Montalegre. A outra espécie é um pouco mais abundante, mas mesmo assim tem o estatuto de vulnerável, que é a víbora cornuda. Ocorre por quase todo o país, mas em populações geralmente pequenas e isoladas, em que, portanto, um fator de ameaça pode fazer perigar a população. A população local. Sim. As víboras causam nas pessoas um temor quase inato, não sei. Quão perigosa é, de facto, uma víbora e o seu veneno? Existe, portanto, algum nível de perigosidade quando a pessoa acidentalmente, por exemplo, pisa um animal. Portanto, se alguém deslocar-se numa serra de sandálias com um calçado não protegido, não é? Pode efetivamente existir esse risco. Ou então, por curiosidade, como as víboras são animais que tendem a confiar muito no padrão de coloração para camuflagem, portanto é um animal que, na presença de um humano, a primeira reação é deixar-se ficar imóvel. Portanto, nesse caso, se a pessoa detectar o animal, pode sentir curiosidade pelo facto de ela não fugir, é lhe mexer. E é nesse momento que pode de facto ocorrer o acidente. A verdade é que nestes anos em que tu trabalhavas com as víboras e que andavas pela montanha do Gerês, também fazias algumas viagens a Marrocos, algumas expedições. Lembro-me de inclusive me teres convidado uma vez, era uma expedição de um mês e portanto não foi possível ir. Foi nessas primeiras viagens que fizeste a Marrocos com alguns colegas biólogos que o deserto se entranhou em ti? Definitivamente. Essas primeiras viagens foram a título de turismo, estritamente, não havia qualquer ainda interesse do ponto de vista científico, mas logo após a primeira viagem foi imediato. Acresce que a primeira viagem, a título de curiosidade, sucede precisamente na noite de passagem do milénio, de 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro de 2000, e portanto o amanhecer foram nas dunas de Marrocos.
portanto, toda essa sensação foi indescritível e provocou uma alteração muito grande nos meus interesses, ou neste caso, de expansão dos interesses que já existiam pelo desconhecido para aquela área geográfica. Mas, na verdade, o deserto entra na tua carreira académica quando te mudas para o Porto, quando te mudas para o Sibiu. E penso eu, corrijo-me se não for assim, que a primeira bolsa da National Geographic que ganhaste foi também decisiva para reforçar esse interesse e permitir-te fazer o trabalho de campo. Como é que acontece isso na tua vida? Precisamente. Portanto, quando no fim do doutoramento, para mim já era muito claro que a próxima área de investigação seria nos desertos, e, portanto, com a transição entre a Universidade de Lisboa para a Universidade do Porto, o programa de trabalhos com o qual concorri na altura uma bolsa de pós-doutoramento da FCT já visava precisamente a investigação com lagartixas no deserto. E, portanto, o primeiro passo, obviamente, depois de felizmente ter ganho a bolsa de pós-doutoramento e ter vindo para a Universidade do Porto, foi concorrer a uma bolsa da National Geographic na altura, em 2003, finais de 2003. Essa foi a primeira vez que foram atribuídas em Portugal. Exatamente, nesse ano foi a primeira vez que a National Geographic tinha um programa específico para bolseiros de Portugal, e fomos três. Foram 3 pessoas que na altura conseguiram ganhar essa bolsa. E porquê as lagartixas? Quer dizer, para além daquela razão que evocaste no início, de ser uma espécie da qual sabia-se muito pouco, mas deve haver mais umas quantas espécies do deserto da qual sabia muito pouco. Porquê as lagartixas, concretamente? As lagartixas com as quais trabalhei pertencem ao género Acanthodáctilos, e esse género dentro da família das lagartixas, da família Lacertidae, é o género com mais espécies. Portanto, tem uma diversidade absolutamente incrível de espécies. São quase 40 espécies descritas. E no Norte de África, mais de metade dessa diversidade encontra-se no Norte da África. E, portanto, logo por aí era muito interessante, e na altura o que me interessava saber era um pouco a história evolutiva destas lagartixas. O facto de existirem muitas espécies facilitava e tornava mais interessante, mais apelativo o estudo com essa espécie, ou com esse grupo. E quando estamos a falar de história evolutiva, estás a dizer que querias perceber como é que as várias espécies de lagartixas divergiram entre si e se adaptaram a habitats diferentes, é isso? Exato. Queria saber onde surgiram, portanto, qual o local onde o ancestral destas formas apareceu. Como é que se sabe isso? Como é que sabe onde é que estava o ancestral? Através da variabilidade genética, Okay. Ou seja, utilizamos o ADN que existe, portanto, dentro das células de cada um destes animais, e depois reconstruímos a história a partir das relações filogenéticas, é um termo técnico, as relações filogenéticas entre os vários indivíduos, entre as várias espécies que temos numa árvore, em que, portanto, o ramo mais basal, mais no início, na base dessa árvore, indica o ancestral mais antigo, portanto, a primeira forma que surgiu. Okay. E depois as formas mais recentes são ramos mais curtos dentro dessa árvore. Antes de continuarmos em Marrocos, queria-te perguntar, enfim, quase à laia de provocação, mas em Portugal também temos lagartixas. É verdade, mas já estão... Estas questões, na altura já existiam várias pessoas a trabalharem com elas. Praticamente até as questões relacionadas com a história evolutiva já se sabiam. Nesse momento, em Portugal, já se trabalhava a outro nível de investigação, por exemplo, como zonas de contacto, hibridação entre as várias espécies e por aí adiante. E, portanto, tu quiseste ir à base. Ir aos primórdios. Claro. Foi nessa saída, durante essa bolsa, que tu escreveste um diário de expedição, que eu estive a ler, Os Marinheiros da Areia, que relatam as tuas aventuras ao longo de 3 meses, de 3 meses e meio, penso eu, ou 3 meses, de trabalho de campo, em que atravessaste vários países, países esses que hoje em dia, nas atuais circunstâncias, seriam impossíveis de atravessar. E quando digo atuais circunstâncias, não me refiro apenas à pandemia, mas também às situações de guerra civil e de movimentos fundamentalistas que existem em alguns desses países. Fala-me lá um pouco como é que foi um português sair enfim, apesar de já ter alguma experiência em Marrocos e no Norte de África, porque já lá tinhas ido várias vezes, mas como é que é fazer as malas, preparar um jeep velho, o teu velho patrol, e arrancar 3 meses para o deserto, em vários países e em situações muito complicadas? Bom, com alguma dose
há que de admiti-lo, loucura. Sim, ou de ingenuidade, um misto de ambos, um bocadinho de loucura, um bocadinho de ingenuidade e um bocadinho de coragem. Acho que são os três componentes. Agora, falando a sério, acho que é necessário cada um desses três componentes. Se uma pessoa souber muito, Tende a ser racional. Tende a ser racional e vai evitar ir. Se não for um bocadinho louco, vai fazer qualquer outra coisa na vida que seja muito mais segura, não é? E, portanto, é preciso também um bocadinho de coragem para ultrapassar todos estes fatores. A viagem em si, na prática, acabou por correr muito bem. Claro que tinha muitos fatores de risco. Éramos apenas 2 pessoas, sim, num único carro. Bastaria ficar atascado na areia num sítio qualquer, claro, e poderia ser um problema, como aconteceu, mas que conseguimos sempre. Levavas também os meios para sair sim, dessas... Sim. Qual é que foi a situação mais complicada, não do ponto de vista de investigação, isso já lá vamos, depois já vamos falar um bocadinho sobre essas espécies de lagartixas com as quais tu te cruzaste, mas do ponto de vista logístico ou do ponto de vista emocional, o que é que te marcou mais nessa viagem? Quais é que foram as dificuldades maiores que tu tiveste? Há 2 situações com distintas origens. Uma é a zona de fronteira entre a Líbia e o Níger. Creio que provavelmente a maior parte das pessoas está ciente da migração humana que existe da África subsaariana para o Mediterrâneo, para depois tentarem passar, não é, a salto ou por barco para a Europa. Essas migrações já existem há décadas e, portanto, é uma zona onde se encontram aqueles, provavelmente algumas pessoas já terão visto fotografias de caminhões com 100 de pessoas no topo, por cima de carga, em que as condições, portanto, de transporte, de viagem são péssimas. Por vezes esses caminhões avariam e as pessoas morrem, portanto, no deserto. Portanto, ter vivido isso, ter visto in loco essas situações, acrescido do facto dos guardas de fronteira, tanto da Líbia como do Níger, explorarem essas pessoas das formas mais incríveis que se possam imaginar. E eu não vou entrar em detalhes, claro, mas e isto antes da Guerra Civil? Antes da Guerra Civil na Líbia, Líbia, sim. Portanto, aquilo já era uma zona, já era uma terra de ninguém, onde portanto, a lei do mais forte impera. E mesmo os investigadores, enfim, vocês eram investigadores, mas mesmo turistas ocidentais que atravessam essa zona não correm risco de sofrerem também algumas ações aleatórias nas mãos dos tais guardas de fronteira? Sim, tivemos essa situação, portanto, fomos ameaçados com metralhadoras, não é? como arma, para pagar. Portanto, tivemos que ir pagando de vez em quando a passagem, quando não seria necessário, não é? Portanto, claro, são guardas alfandegários, claro, não é? Mas houve vários momentos em que foi necessário esse pagamento. A outra situação que gostava de mencionar foi no sul do Níger, que na altura, em 2004, 2005, estava debaixo de uma grave crise de segurança alimentar e, portanto, existia fome no país. Isso era muito evidente nas crianças, nas pessoas, nos adultos, e, portanto, tornava-se muito difícil estarmos a fazer trabalho, andar ali a apanhar lagartixas para o nosso trabalho de investigação, quando ao nosso lado estávamos claro, rodeados por crianças, claro, que víamos perfeitamente que estavam subnutridas. E, portanto, isso gera um conjunto de sentimentos muito antagónicos e que são difíceis de lidar com eles. Vocês foram para zonas que não conheciam. Conhecendo-te, sei que terás preparado o melhor possível os locais onde querias parar, o tempo que ias ficar. E, portanto, tinhas já certamente um roteiro muito bem definido, pelo menos na tua cabeça. Depois, obviamente, há sempre espaço para o improviso, mas já terias um roteiro muito preciso dos sítios onde querias parar e o que é que naqueles sítios podias procurar. Porque penso que, consoante os habitats, também seriam diferentes as espécies de lagartixas que tu esperavas encontrar. Exatamente. Nas zonas do Mediterrâneo, portanto, das várias espécies que existem no norte da África, cada uma delas tem uma área de distribuição mais ou menos particular. Portanto, algumas estão mais junto ao Mediterrâneo, outras estão no Saara Central, outras estão no Sahel. De qualquer forma, na altura, conhecia-se muito pouco sobre a distribuição destas espécies. Portanto, para além do aspecto da história evolutiva, um dos aspectos mais basais que também era a distribuição de cada uma destas formas. E encontramos espécies ou populações de espécies em locais muito distantes, não estavam referenciados e bastante distantes daquilo que era conhecido. E, portanto, por essa via também deu para ficar com uma ideia da densidade populacional e de um possível estatuto de conservação dessas espécies? Sim,
Embora todas estas espécies na realidade são não ameaçadas, porque a área geográfica por onde ocorrem é gigantesca. Nós não temos aqui noção no contexto europeu. Estamos habituados a uma determinada escala, mas a escala em África é gigante. E, portanto, as áreas de distribuição também o são e não estão ameaçadas. Eu estava-te a perguntar isso porque a minha questão seguinte, mas então vais-me responder possivelmente que não, era se estes conflitos regionais que nos últimos anos estalaram, se de alguma forma podem estar a comprometer a viabilidade de algumas destas espécies de lagartixas. Se calhar lagartixas não, mas certamente outras espécies. Exatamente. Portanto, as lagartixas de facto não estão ameaçadas por estas. Pontualmente, não é? Pontualmente podem estar. Localmente. Mas de facto as espécies que estão fortemente ameaçadas são os grandes mamíferos, que são caçados para alimentação, ou, em alguns casos, como é por exemplo, o caso do elefante, que é caçado para depois para o tráfico de marfim e o qual vai precisamente alimentar os grupos extremistas que operam nestas regiões. Depois desta primeira bolsa da National Geographic, ganhaste uma segunda, desta vez dedicada aos crocodilos da Mauritânia. Mas aqui, em vez da história evolutiva, como aconteceu com as lagartixas, decidiste estudar a ecologia dos crocodilos. Porquê? Porque esta mudança, porquê os crocodilos, porquê da Mauritânia? Os crocodilos da Mauritânia são os crocodilos do Nilo? Não. Isso foi algo que também só foi descoberto já depois de eu ter completado a bolsa. A espécie com a qual trabalhei na Mauritânia não é o crocodilos nilóticos, o vulgar crocodilo do Nilo que ocorre por quase todo o continente africano. É uma espécie diferenciada que só ocorre na metade na África Ocidental, e que se caracteriza por ser muito mais pequeno, as dimensões são muito mais reduzidas e depois, do ponto de vista comportamental, tem algo fantástico para nós para trabalharmos, que é tímido e dócil. Não como o crocodilo do Nilo, não é? Que, como sabemos, é feroz, atinge grandes proporções corporais portanto, considera o ser humano uma presa natural. Para as espécies com a qual trabalhamos isso não ocorre. E, portanto, isso também facilitou bastante o trabalho e as capturas destes animais. Isso que eu te ia perguntar. Como é que foi o vosso trabalho? Ou seja, em que é que consistia o trabalho de campo? Portanto, nós estávamos interessados, em primeiro lugar, saber, é quase um paradoxo, mas saber se a espécie ainda persistia na Mauritânia. Porquê? Porque em 1999 tinha sido publicado um artigo numa revista científica em que alertava para a possibilidade do crocodilo estar extinto na Mauritânia. Portanto, estavas também a correr um risco de chegares lá e não teres objeto de estudo. Depois disso, houve outros investigadores que disseram afinal não está extinto, mas conheciam-se em meia dúzia de localidades. E, portanto, pensávamos que podiam ser populações muito pequeninas, muito vulneráveis e, se calhar, isoladas e estarem, de facto, à beira da extinção. Felizmente não é o caso. Neste momento já ultrapassámos as 100 localidades, portanto, é uma espécie que está relativamente bem distribuída dentro do país. Em qualquer sítio onde existe água, com alguma frequência, pode encontrar-se. É uma espécie incrivelmente plástica que pode ocorrer em situações limite que qualquer pessoa não se lembraria delas. Eu vou buscar logo o exemplo mais extremo, que é ocorrerem, por exemplo, dentro de um bebedouro de água para vacas, conter crocodilos lá dentro e que vivem aí dentro do bebedouro. Que não são perigosas para as vacas? Nada. Portanto, durante o dia estão no fundo do bebedouro, não se mostram. Sim, e à noite saem. Mas não saem do bebedouro cá para fora, porque cá fora é deserto, é areia, não há uma gota d'água. Portanto, eles vivem 11 meses do ano dentro do bebedouro, não se alimentam porque não têm comida, e durante um mês do ano, quando chove, né, na estação das chuvas, desenterram-se da areia envolvente milhões de rãs. Mas quando eu digo milhões, é mesmo milhões de rãs, e portanto eles durante um mês comem tudo o que querem, acumulam gordura corporal para os restantes meses do ano. É incrível, é absolutamente incrível. Portanto, crocodilos a viverem dentro de um bebedouro. E que outros dados comportamentais e da sua ecologia é que tu conseguiste descobrir? Uma das coisas muito interessantes é, de facto, voltando à questão da alimentação, eles alimentarem-se sobretudo de peixes e anfíbios. E não, muito ocasionalmente, de facto, existem ataques sobre ou cabras ou ovelhas, mas não existirem ataques sobre vacas ou dromedários, portanto, animais de grandes dimensões. Dá a ideia, isto é algo que não está, portanto, seria objeto de estudo para o futuro,
mas dá a ideia que eles não querem deliberadamente crescer para ter grandes dimensões. Ser grande, ter grandes dimensões corporais pode ser uma grande desvantagem. Necessitava de mais alimento? E depois, ao mesmo tempo, em muitos locais onde eles ocorrem, a água desaparece, efetivamente. E eles têm que procurar refúgio, portanto, procederem à estivação, em buracos formados em galerias naturais de rochas, ou escavarem buracos em margens arenosas. E, portanto, ser de grandes dimensões pode significar que não se entra numa determinada galeria rochosa e implicar a morte. Portanto, há que manter-se delgado, sim, e delgadinho. Portanto, a ecologia deste crocodilo varia de população para população. Sim, conforme a disponibilidade de água. E alimentar, como o caso que estavas a dar inicialmente. Claro, claro. Portanto, em sítios onde a água seja muito limitada, de facto, as condições, e foi o que tive a explicar mais ou menos até o momento, as condições são muito particulares. Mas depois em outros sítios, onde de facto a água é abundante, existe durante todo o ano, existem peixes de grandes dimensões, e comem e, portanto, podem atingir 3 metros. Nunca atingem os 5 metros do crocodilo do Nilo, sempre mais pequenos, mas, portanto, já são animais. E como é que vocês realizaram esse estudo? Como é que era o vosso trabalho de campo? Já falaste há pouco da captura. Como é que é isso? Como é que foi? Portanto, antes de ir à captura, numa fase inicial, nós aproximámos dos pontos de água que tínhamos cartografados, ou a partir de imagem de satélite ou de cartografia militar. Portanto, aproximávamos desses pontos de água durante o dia. Durante o dia procurávamos dejetos, pegadas, portanto, indícios de presença do animal na lagoa, e depois à noite era feita uma prospecção utilizando lanternas, porque apontando as lanternas para a água, os olhos do crocodilo refletem o brilho. As chamadas faroladas. As faroladas, exatamente. A pé, neste caso são a pé, com uma lanterna, mas que funcionam muito bem. E dá para contar o número de indivíduos, e inclusivamente para perceber se trata de um adulto ou um juvenil, conforme as dimensões dos olhos e o espaçamento entre os próprios olhos. Uma vez sabido que existia crocodilos, então a seguir queríamos fazer o quê? Queríamos apanhá-los para recolher uma amostra de tecido, porque estávamos interessados precisamente em saber se estas populações, elas aparentam ser isoladas, portanto são lagoas. Mas se havia algum tipo de comunicação entre elas. Exatamente, se estavam conectadas através dos rios, e se durante a época das chuvas, quando os rios levam água, portanto são caudelosos, se nesse momento seria possível, de facto, a migração de indivíduos entre lagoas. Para isso, queríamos utilizar, portanto, os marcadores genéticos e, portanto, estávamos interessados em capturar os animais. A captura com muito engenho e muita sorte. Porque nenhum de vocês, tu não estavas sozinho, terias certamente umas quantas pessoas na tua equipa, nenhum de vocês tinha experiência em capturar crocodilos. Não. Tinham locais com vocês, guias locais ou biólogos locais? Não, nessa altura, nessa primeira bolsa não tínhamos. Mais tarde, depois passei a ter relações de cooperação com a Universidade de Nouakchott e enquadrar alunos de doutoramento lá. Depois a relação solidificou-se. Mas ao início, de facto, não existia. Locais, por vezes haviam pessoas que sentiam curiosidade de saber o que é que queríamos, o que é que estávamos ali a fazer, qual é que eram os nossos objetivos. E, portanto, por curiosidade vinham, e às vezes à noite até vinham ajudar. Noutros locais não, estávamos completamente sós e por nós próprios. Mas, portanto, era necessário entrar dentro da água à noite com um camaroeiro e tentar apanhá-los. Só que, claro, eles estão no meio deles, na água, e, portanto, a capacidade de fuga é muito grande e era preciso muita sorte. Mas vocês sabiam que eles não eram agressivos? Fomos descobrindo. Ou seja, as primeiras vezes... Sim, estava a pensar como é que teriam sido os primeiros voluntários obrigados a ir para dentro da água. Geralmente havia só um voluntário obrigado, os outros prestavam mais apoio na margem, digamos assim. Também depende dos locais. Portanto, em locais em que estivessem presentes animais com grandes dimensões, os tais de 3 metros, pronto, ao princípio também o próprio não entrava dentro da água, não é? Só depois... E de ver também outra coisa, de ver os próprios mauritanos, durante o dia, entrarem nessas lagoas e tomarem banho. E não serem atacados. Não há um registro de alguma vez um crocodilo ter atacado um ser humano. Essa espécie em particular. Sim. E, portanto, isso depois, ao longo do tempo, também se ganha confiança. E aproveito para acrescentar que, não na Mauritânia, mas noutros países à volta, como, por exemplo, no Burkina Faso ou no Mali, essa espécie de crocodilo é utilizada como um animal de estimação. Existem aldeias que tem o seu próprio crocodilo, e existe uma pessoa que é o tratador do crocodilo, que a função dele é ir lá alimentá-lo, e o animal passa o tempo todo. É como se fosse não vou dizer um cão ou um gato, mas
porque ele não se mexe muito, não é? Portanto, não interage, mas é o mesmo princípio. Apesar de estarmos a falar de países diferentes, é a mesma espécie, é o crocodilo da Mauritânia. É a mesma espécie, sim. Okay. É o crocodilo sucos, o crocodilo da África Ocidental. E estes trabalhos que tu fazes, para além do saber puro, do conhecimento puro que daí se retira, têm depois consequências na conservação, em medidas de mitigação de ameaças? Há algumas consequências práticas desse tipo de trabalho? Ou neste tipo de países eles têm problemas mais graves para se ocuparem e não tanto dos crocodilos e das lagartixas? Um misto. Ou seja, numa fase inicial, portanto, nós começámos lá a trabalhar para desenvolver investigação para nós próprios. Era mesmo assim. Depois, à medida que o tempo foi passando, as relações foram-se solidificando tanto com a Universidade de Nouakchott como com o Ministério do Ambiente da Mauritânia. E, na atualidade, os relatórios que produzimos, portanto, todos os artigos que publicamos, são enviadas cópias para lá e, portanto, a informação passa para os competentes, sim, para as entidades com competência para a gestão da natureza. Agora, a tradução das medidas que propomos nos vários relatórios, depois em ações concretas no terreno, ainda são precisos mais anos. De facto, ainda existe uma grande... Por um lado, falta de fundos, mas se calhar esse na atualidade já nem é o problema principal. É mesmo inércia. Existe uma inércia muito grande e também uma falta de competências técnicas, de um corpo de técnicos não é, robusto dentro desses países. Apesar de há pouco teres referido que aceitavam, por exemplo, alunos de doutoramento e, portanto, claro, há já algum conhecimento local a ser... Devagarinho, sim. Muito devagarinho. Ou seja, se calhar daqui a 20 anos vamos ter um corpo de técnicos, não é? Na universidade, de investigadores com competências, não é? E com conhecimento para poder intervir. Neste momento ainda é muito difícil. Todo este conhecimento que tu foste acumulando ao longo destas tuas expedições deu origem à fundação do teu próprio grupo de investigação no Sibiu. Que tem, penso eu, mais de uma dezena de cientistas a trabalhar e todos eles dedicados aos desertos e às zonas áridas. Como é que é deixares de ser tu o investigador, o tipo que está no campo, e passares a dirigir uma equipa Passei a dirigir uma equipa, mas não deixei de ser o investigador que está no campo. No dia em que isso acontecer, provavelmente eu desisto da biologia. Esse é o fator primordial para mim e que me faz trabalhar. É precisamente a possibilidade de ir ao campo. Eu, sem ir ao campo, diria que desistia da biologia. Portanto, é verdade que passei a ter outro tipo de responsabilidades, não é? Mesmo em termos de orientação, de alunos de mestrado, alunos de doutoramento, nacionais, estrangeiros. Portanto, tenho muito mais trabalho administrativo, é verdade, mas a componente de trabalho de campo mantém-se. E, na verdade, eu tive a olhar para o teu grupo de investigação, tens lá gente que está interessada em temas, apesar de se manterem nos desertos e nas zonas áridas, que ultrapassam as tuas lagartixas e os teus répteis, e não é? Há gente a trabalhar com primatas, há gente a trabalhar... Não é? E, portanto, há aqui todo um leque de... Nós temos estado a focar-nos muito no teu trabalho e na tua carreira, e, portanto, andamos muito aqui à volta destas espécies, mas, na verdade, há gente a trabalhar com muitas outras espécies próprias dos desertos e das zonas áridas. O que para ti também acaba por ser um desafio interessante fazer esse tipo de orientação, não é? Claro. E, eventualmente, também estar no terreno com essas pessoas. Claro, espetacular, diria mesmo, porque isso aumenta, são mais valias para o grupo, portanto, são pessoas que vão trazer novas linhas de investigação, que trabalham com espécies que eu próprio não teria capacidade, e, portanto, é perfeito. E não só espécies, como áreas geográficas. Nos últimos 4 anos, tive a orientar 2 teses de doutoramento de 2 alunos do Irão, e, portanto, tive a oportunidade de ir ao Irão 3 vezes na última década, e, portanto, do ponto de vista geográfico, também permite-nos alcançar mais zonas e conhecer mais áreas. Este grupo, enfim, estou a fazer esta pergunta em causa própria, mas arrisco na mesma. Este grupo é um grupo de referência nestas temáticas ou tem concorrência forte noutras universidades?
Ao nível a que nós... Pronto, é uma pergunta de facto muito difícil de responder, mas... Eu confio na tua integridade. Claro. Ao nível em que trabalhamos, e sobretudo no Saara Sahel, não tem comparação. Existem grupos similares, efetivamente, a trabalharem, por exemplo, nos desertos da Austrália, no deserto americano, e existem muitos grupos de investigação. No norte da África, mesmo no Namibe, ainda assim, a partir da África do Sul, já existem alguns grupos de investigação também a trabalhar, ou no Kalahari, mas no Saara e no Sahel, estou à vontade para dizer que não existe nenhum grupo que desenvolva o mesmo tipo de investigação que nós desenvolvemos. E algumas das investigações que vocês fazem nestas zonas desertas não terão, obviamente, só a ver com as espécies, terão a ver também com as condições climáticas. Podem-se aplicar, de alguma forma, ao sul da Península Ibérica e ao sul de Portugal, onde também as zonas áridas estão em crescimento com as mudanças, com as alterações climáticas? Fortemente, na direção que tomamos e de acordo com as previsões climáticas para o fim deste século, o sul de Portugal será muito semelhante ao sul de Marrocos na atualidade. E olhando para a história do Saara, ao longo do tempo o Saara já foi verde, já foi coberto por lagos imensos, por estepes, por savanas, onde deambulavam elefantes, girafas e por aí diante. E a transição entre esse Saara úmido para o Saara árido, que conhecemos na atualidade, em alguns casos não tardou mais do que 200, 300 anos, em determinadas zonas geográficas. Portanto, basta que a precipitação diminua abaixo de um determinado nível e que a temperatura, de facto, se mantenha sempre muito elevada, para depois a vegetação responder de uma forma muito rápida. E a transição, e depois a ausência de vegetação com vento e com a própria chuva que quando cai, os fenómenos de erosão são muito rápidos. Portanto, a degradação do solo também é muito rápida. E é quase um paradoxo, mas a formação de dunas, que é aquilo que vemos como sendo icónico no Saara, é um processo extremamente rápido de ocorrer. Estamos a falar de um cento de anos. Portanto, estou a especular, obviamente, mas no final deste século, nada impede, diria assim, nada impede que no sul da Península Ibérica, em alguns locais junto a linhas de água que provavelmente estarão secas, tenhamos dunas. Isso é fortemente possível. Portanto, nós caminhamos na atualidade nessa direção. É fácil encontrares jovens investigadores portugueses interessados nesta temática? Cada vez mais. E diria também a própria sociedade. Ou seja, se calhar o que disse anteriormente era um bocadinho fatalista, mas também ao mesmo tempo também sou otimista porque vejo cada vez mais, sobretudo as camadas mais jovens, estão fortemente interessadas nesta temática. Não é? É para eles é que vão receber este planeta e, portanto, estão fortemente preocupados com o tema e eu acho isso muito bem. E, portanto, se de uma forma geral a própria sociedade está cada vez mais informada e interessada, depois também dentro da investigação também existem cada vez mais pessoas interessadas sobre estes temas. Sim. E como é que se arranja financiamento para este tipo de investigação? Porque, bom, para já, a generalidade dos cientistas queixam-se, obviamente, das dificuldades de fontes de financiamento. Mas eu diria que, apesar de tudo, há de ser mais fácil estudar uma espécie portuguesa ou uma espécie que está muito ameaçada em Portugal, onde há uma ligação direta e que será muito mais difícil quando vais para fora, para sítios onde não há sequer a ligação da língua, por exemplo, não é? Como é que se arranjam financiamentos para este tipo de projetos? As fontes de financiamento são as mesmas, portanto nós temos que concorrer em conjunto com qualquer outra pessoa que queira fazer investigação em Portugal e concordo com a observação que fizeste. Portanto, ao longo do tempo vamos sendo habituados a ouvir muitos não. E não tenho outra... Vamos ouvindo muitos não e depois de vez em quando há um sim. E são esses sims que nos permitem trabalhar. Também não quero estar aqui a dizer, não é, que é muito mais difícil. Talvez seja um bocadinho mais difícil. E de facto, quando em situações de crise, por exemplo em crise financeira, claro. E eu próprio também, no fundo, acabo por concordar com isso. Se tivermos que decidir, só há dinheiro para financiar um projeto. Há um projeto que é em Portugal, há outro que é na Mauritânia. Se os fundos forem grande parte portugueses, não é? Porque não? Porque não? Há que ser pragmático também nessas situações. Mas, de uma forma geral, temos conseguido, ao longo do tempo... Encontram parceiros locais que, de alguma forma, vos possam apoiar, nem que seja logisticamente?
através da Universidade de Nouakchott, através das cooperações com o Ministério do Ambiente e, portanto, por exemplo, estou a falar no caso particular da Mauritânia, com os parques nacionais que eles têm, portanto, acabamos por receber apoio logístico, ou mesmo noutros países, portanto, depois já estive no Níger, a posteriori, noutras situações, e tive apoio do Ministério do Ambiente de lá. Portanto, também há uma rede... Vai-se criando uma rede, era isso? Exatamente. Vai-se criando uma rede de conhecimentos, de contactos e de perceber que há vantagens mútuas para este tipo de projetos. Exatamente. Por exemplo, essa viagem ao Níger, eles tinham acabado de constituir a maior área protegida de África em dimensões. Isto foi em 2011. E nada conheciam sobre os anfíbios e répteis da área protegida. Portanto, eu ofereci-me para ir lá e eles arranjaram-me tudo do ponto de vista logístico para me deslocar lá e fazermos um inventário dos anfíbios e répteis que existiam nessa... E é comum, nessas áreas protegidas, os seus responsáveis serem europeus ou por norma são locais? Não, por norma são locais. Agora existe a cooperação. Existe a cooperação francesa, a cooperação alemã. Estou-me a referir a estas em particular porque são países, sobretudo a francesa, claro, tem são países um histórico de ligação à França. Região. Claro. Portanto, existe apoio técnico geralmente dado por europeus. Mas a gestão é integralmente feita pelos locais, não é? Sim. Há pouco, antes de começarmos, estavas a falar, penso que da Mauritânia, que ainda tinha as fronteiras terrestres fechadas, e portanto estavas à espera que brevemente as fronteiras terrestres pudessem abrir para poderes retomar o teu trabalho de campo. Sentes-te em risco quando vais para estes sítios? Em risco físico? Não. Nunca. Eu digo, nomeadamente agora, porque na última década, de facto, a situação política e as tensões religiosas foram-se agravando. Por isso é que eu te digo, mesmo nestes sítios mais longínquos, mais remotos, não digo em perigo do ponto de vista da população, porque já percebi que as pessoas são boas, não é? Mas estes grupos mais extremistas ou estes grupos armados, formais ou informais, não representam um perigo para quem está no terreno a investigar? Sim, representam. E de facto existiram um conjunto de raptos de europeus na Mauritânia entre 2010, 11, 9, 10, 11, por aí. De facto, quando estava por lá na segunda bolsa portanto, dos crocodilos. No entanto, eu diria que é muito mais provável, infelizmente, falecer de um acidente de automóvel do que... E, no entanto, nós saímos todos os dias para a rua com um automóvel. Ou seja, há um risco. Mas, comparado com outros fatores de risco, é muito reduzido. E depois também há muito de psicologia. Se eu disser que alguém morreu, um português morreu num acidente de automóvel na Mauritânia, isso, pronto, é um infortúnio, é mesmo assim. Se foi um português que foi raptado na Mauritânia, é uma desgraça. Portanto, há diferentes perspectivas sobre cada um dos eventos. E também há uma outra coisa, que a imagem perdura. O facto de terem existido raptos na Mauritânia, daqui a pouco há 10 anos atrás, ainda há hoje, essa memória. Exatamente, ainda hoje fica. Muita gente, por exemplo, diz-me: então, mas tu vais para a Mauritânia de carro, tens que atravessar o Saara Ocidental, isso não é perigoso com o Polisário? A guerra do Polisário terminou há mais de 20 anos. E, no entanto, ainda fica... O problema não está resolvido. Mas o conflito ainda existe, claro. Mas guerra, raptos... Mas a Frente Polisário também não tem um histórico de raptos a estrangeiros, pelo contrário. A Frente Polisário... Mas tinha o histórico de roubar, assaltos para ficar com as viaturas e por exemplo. Isso tinha. Sim. Portanto, estes problemas tendem a persistir no tempo e causam um peso muito grande do ponto de vista psicológico, que depois às vezes podem ser exacerbados. Estou aqui a tentar desmistificar algo que não é desmistificável. Sim. E logisticamente, como é que se faz? Como é que se toma banho? Como é que se carrega a viatura de combustível? Como é que se habitua à comida? Levas comida de cá, compras lá, adaptas os hábitos alimentares? Como é que é essa logística / aculturação com estas comunidades? Ainda só, antes de ir à questão da logística, eu diria que uma das coisas que faço, que tem a ver com logística, e para minimizar o impacto ou o risco de poder ter algum problema com um desses grupos, é as rotas que percorro nesses países parecem ilógicas.
ando de uma forma ilógica de um lado para o outro, por forma a que o percurso seja o menos antecipável possível. E, claro, nunca revelar a ninguém para onde é que vou em seguida. Pronto. E deduzo eu que deixes aqui em Portugal, alguém conheça, alguém tenha o teu contacto, alguém conheça a tua rota, porque se tiveres uns dias sem comunicar... Claro, nós quase sempre levamos telefone por satélite. Sim, claro. sim, por isso eu vi que logo na primeira expedição vocês levavam o telefone por satélite. Exato. Que eu estive a ler. Claro. Com o interesse de... Claro. Não, mas perguntava-te então como é que é essa questão da logística / aculturação. Pronto, temos que nos habituar, portanto... Alguma comida levamos de cá, mas obviamente se formos 4, já chegámos a ir 11 pessoas, portanto não é possível levar comida para um mês ou 2 meses a partir de Portugal. E portanto a partir de certa altura temos que subsistir à base da comida que lá existe. Isso transforma-se, ou isso também faz com que se perca peso. Muito assim, de uma forma muito linear, muito direta, perde-se peso. Quando é que é a tua próxima expedição? Assim que as fronteiras abrirem. Não estava a brincar. Claro. Sim, na viagem dos 3 meses e meio posso dizer que perdi 11 quilos. Ok? Portanto isso teve um impacto bastante grande na silhueta, como se pode calcular. Portanto, não há outra hipótese se não utilizarmos de facto os alimentos que existem localmente. Os banhos são... Mas há escassez de alimento ou não? Ou o alimento existe desde que haja dinheiro para comprar? O alimento existe, agora também mudou muito. Portanto, já são 17 anos de viagens à Mauritânia e, portanto, já dá para perceber a evolução do país. Claro. Quando fomos as primeiras viagens, de facto, existia muito pouca diversidade alimentar. E era tudo à base das latas, a lata de sardinhas e por aí adiante. Na atualidade, com o comércio, com a regularização, por exemplo, das relações com Marrocos, passou a vir muita fruta, muitos vegetais, muitos legumes que já vêm de Marrocos importados, porque a Mauritânia não tem capacidade de produzir esse tipo de produtos. Portanto, o país é essencialmente desértico e não tem de todo capacidade para os produzir. Mas com o estabelecimento, com as relações comerciais com Marrocos, na atualidade, esses produtos, portanto, os produtos que encontramos na Europa, de uma forma geral, já existem no país, mas circunscritos à capital. Fora da capital, mas isso serão os outros 10 anos a seguir, em que não é, e as pessoas, como é que é o relacionamento com as pessoas? Até porque calculo que vais para sítios muito remotos, portanto, vais se calhar para aldeias que não são habituadas a ver estrangeiros com frequência, eventualmente turistas, mas não investigadores científicos, não é? Como é que é o relacionamento com estas pessoas? É espetacular, porque aquilo que eu aprendi em 20 e poucos anos de ir para o Saara, e já saio fora do Saara, mesmo para outros países, as pessoas são genuinamente curiosas. E esse é o principal motor, é a curiosidade. Uns são mais receptivos, outros são menos receptivos, uns são mais simpáticos, outros são menos simpáticos, mas todos eles têm uma curiosidade enorme de quem são aqueles indivíduos, o que é que estão ali a fazer, o porquê. E, portanto, a relação que tenho com as pessoas locais é sempre muito boa. E, portanto, não sentes uma hostilidade? Este pessoal está aqui mexendo nos nossos crocodilos? Ou... Nunca. Não. E, inclusive, agora que se falou nesse ponto, até vou buscar uma história interessante, que é, para os mauritanos, o crocodilo é um bocadinho sagrado. É um animal que eles não o matam. Por exemplo, o outro crocodilo do Nilo, ou mesmo este crocodilo com que trabalhamos noutros países mais para sul, é caçado para se aproveitar a pele, ou alguns órgãos internos estão associados a misticismo e por aí adiante, mas na Mauritânia em particular não é caçado. Porquê? Porque as pessoas acreditam que enquanto se o crocodilo estiver na lagoa, existe água. Okay. E portanto não se pode matar o crocodilo porque senão a água vai desaparecer. Claro, na realidade é exatamente ao contrário. Quando a água desaparece, o crocodilo desaparece. Mas ao longo do tempo estabeleceu-se esta relação e, portanto, o animal é protegido localmente. Portanto, isso podia levar a que, quando chegam europeus lá, mas porquê é que eles estão a tentar... Mas uma vez explicado, e nós levamos sempre autorizações emitidas pelo Ministério do Ambiente, portanto, temos sempre documentação não é? que atesta o que estamos ali a fazer. Uma vez percebido que estamos enquadrados, não há, nunca houve, pelo contrário, ou é aceitação ou então é ajuda. Nunca tivemos um problema de rejeição relativamente ao que estávamos a fazer. E não sentes saudades da montanha? Mas a Mauritânia tem muita montanha. Estas lagoas que eu estou a falar estão todas em montanha.
Okay. Por isso, não, a montanha está lá. A montanha continua lá. A montanha está lá, sim. É muito mais quente. Sei que tens um trabalho a ser publicado, não sei se já foi, mas penso que vai ser recentemente, na Bioscience. Sim. Queres levantar um bocadinho a pontinha do véu? Podes-nos dizer sobre o que é e sobre... Portanto, o artigo saiu ontem, precisamente, e foi algo que eu me apercebi. O artigo é sobre o impacto das alterações climáticas, especificamente sobre a subida do nível do mar em áreas protegidas costeiras de toda a África. Mas, portanto, isto quase que agora de repente não enquadra aqui nos desertos. Mas porquê é que surgiu este interesse? Interessou-me porque, precisamente, há 2 áreas protegidas na Mauritânia, costeiras, que eu já me tinha percebido disso, sem análise nenhuma, empiricamente, que se o nível da água subisse, um bocadinho que fosse, essas áreas protegidas iriam desaparecer. E, portanto, isto estimulou o interesse em tentar perceber, então, ao longo de toda a África, que áreas protegidas estariam mais em risco, exatamente, das costeiras, quais aquelas que estão mais em risco de poderem vir a desaparecer. E, efetivamente, na Mauritânia, no Senegal, no Ghana, na Guiné-Bissau, os países da África Ocidental são os mais vulneráveis à subida do nível do mar. Em alguns casos, 90% da área protegida vai ficar debaixo de água se não forem tomadas medidas de adaptação. Achas que estes países que já de si estão vulneráveis são os que vão mais sofrer, estes países e acima de tudo as suas populações, achas que são os que vão mais sofrer com as alterações climáticas e com o aquecimento global? Sem dúvida. Já o estamos a presenciar na atualidade, embora a grande parte da migração humana ainda esteja muito associada à componente social e aos conflitos. Uma grande parte, a gênese dessa migração é o conflito, mas há outra parte que é a falta de oportunidades de trabalho e de conseguir cultivar a terra. Claro. Não existir água suficiente, de existirem conflitos entre grupos tribais sobre acesso à água e, portanto, uma série de tensões em determinadas regiões que promove a migração humana. Portanto, muitos dos migrantes que nós vemos chegar à Europa, eu diria que uma parte muito grande deles já são refugiados climáticos. O CBIO tem uma série de outros grupos de investigação. Tu colaboras com esses outros grupos de investigação? Ou como é que funciona, como é que é a integração, digamos assim, do teu grupo com outros grupos dentro do CBIO? Esta estrutura em grupos foi algo que foi advogado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, linhas de investigação próprias, digamos exatamente, assim. Que dentro de cada centro de investigação deveriam existir grupos compartimentados em cada um que tinha a sua linha de investigação. Portanto, eu já trabalhava no CBIO, já tinha relações com os colegas antes ainda de existir essa imposição, digamos assim, por parte da FCT. Portanto, quando isso surgiu, portanto, passámos a ser estruturados, ou a estar estruturados, mas as relações de cooperação já existiam antes e continuaram a manter-se. Portanto, existe colaboração entre E penso eu que neste grupos, tipo de projetos há uma grande multidisciplinaridade, ou seja, há gente da ecologia, gente da genética, gente da etologia, gente, não é? Exatamente. Portanto, há uma grande cumplicidade entre... E é necessário para se conseguirem publicar trabalhos que sejam para se fazer boa relevantes, ciência exatamente. E publicar-se na Bioscience. Claro. E também com parcerias com o estrangeiro, com outras universidades. Claro. Isso é... Aliás, diria que uma das coisas que é muito diferente face à investigação que fazia há 20 anos atrás, no nível de doutoramento para a atualidade, uma das maiores diferenças é, de facto, o nível de colaboração com universidades estrangeiras. Agora é quase... Pronto, esse trabalho é quase que obrigatório. É quase que obrigatório, exatamente, era isso que eu ia dizer. Há exceções pontuais, como por exemplo esse trabalho da Bioscience, de facto é todo ele feito ali na Universidade do Porto. Mas na maior parte dos outros trabalhos é necessário, é obrigatório ter colaboração. E é muito bom, de facto. Zé Carlos, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por teres vindo e teres vindo aqui partilhar o teu trabalho. Muitos parabéns, aprendi uma série de coisas que não sabia sobre o crocodilo. E agradeço muito ter estado aqui connosco. O podcast Ciência com Impacto regressa em breve e até à próxima edição.